Coronel, já volto ao senhor, mas antes deixa eu só recuperar aqui, o Luca Bassani está conosco em Londres, mas antes temos uma imagem, né? Luca, só um instantinho, por gentileza, a BBC divulgou agora há pouco uma imagem da rainha de 2022, agora maio deste ano, ela está exatamente no castelo de Windsor. Essa imagem é inédita, segundo a divulgação da BBC, está aí a rainha, né? Nesse momento, 96 anos, isso, né? Aos 96 anos e os 70 anos de sua coroa, né? Mas está aí, essa imagem foi divulgada há pouco pela BBC. O Luca Bassani está conosco em Londres, né, Luca? Bem-vindo, eu estou vendo, acho que é o Tames ali, né? Tá aí, olha, o Luca está apresentando essa foto que foi divulgada nos jornais agora, é isso, Luca? Bem-vindo, boa tarde, Luca. Exato, Piotr. Esse é um jornal histórico, o The Times, um famoso jornal britânico, e tem essa foto que está na capa de todos os jornais, com isso escrito Final Farewell, despedida final, exatamente hoje, o dia do funeral da Rainha Elizabeth II. Desculpe aqui, a gente improvisa, mas eu vi a imagem realmente histórica, o funeral acompanhando aqui de perto, muitos helicópteros, uma segurança reforçada para quase 150, 200 chefes de Estado, governo, e outras pessoas muito importantes aqui na sociedade britânica que receberam um convite com lugares limitados, 2.200 vagas apenas na Abadia de Westminster nesta segunda-feira. A gente acompanhou a cerimônia desde o princípio, foi realmente histórica, todos esses rituais, todos esses protocolos de um funeral de Estado que não era visto aqui no Reino Unido desde 1965, quando morreu Sir Winston Churchill. Lembrando que um funeral de Estado tem elementos tanto religiosos quanto militares, todo o acompanhamento, né, de Westminster Hall até a Abadia de Westminster por parte de membros da Marinha, do Exército, com esse ar bastante militarizado. Isso faz parte de poucas cerimônias aqui, talvez a primeira que tenha sido televisionada amplamente para o mundo. Vimos a presença de importantes presidentes, de importantes membros da própria monarquia britânica, e depois todo esse cortejo feito desde o Arco de Wellington aqui em Londres até Windsor, a Capela de São Jorge, onde aconteceu também uma cerimônia um pouco mais privada para 800 pessoas antes do sepultamento da rainha, exatamente na parte subterrânea da capela, com outros membros da sua família que já morreram. A sua mãe, Elizabeth Bowes-Lyons, que viveu 101 anos, o seu pai, Jorge VI, que morreu em 52, a sua irmã, Margaret, que foi cremada e tem suas cinzas também na Câmara, e seu marido, o Duque de Edimburgo, o Príncipe Philip, que morreu em 2021 com 99 anos e estava, de certa forma, já à sua espera. O lugar ao lado dele já estava reservado para a Rainha Elizabeth II quando ela morresse. Agora começa uma nova era aqui no Reino Unido, com um novo monarca. A segunda era elizabetana finalizou-se agora oficialmente, né? A primeira Elizabeth, que foi no século XVI, e agora a segunda Elizabeth, essa por 70 anos, que deu uma nova cara à monarquia britânica, muito mais próxima ao povo do Reino Unido, e deixa nas mãos do rei Charles III um grande desafio de ser um monarca também próximo ao seu povo. Muitos acreditam que será um governo de transição, porque ele já é um rei de certa idade, 73 anos, muito provavelmente não consiga ficar nem um terço, nem um quarto do que ficou a sua mãe, e portanto represente mais essa transição até o príncipe William, o atual príncipe de Gales, que será o primeiro na linha de sucessão. Um dia histórico, uma cobertura completa, realmente muitas coisas acontecendo por aqui, e a gente mostrou tudo de maneira bastante detalhada, todos esses procedimentos, a viagem do rei desde a Escócia, onde morreu a Rainha Elizabeth II, até os demais protocolos com os chefes de Estado durante esse final de semana. Um final de semana histórico e uma cobertura também campeã que a Jovem Pan fez aqui para toda a nossa audiência no Brasil. O Luca, você já nos trazia informação mais cedo de que depois que o corpo chegasse a Windsor, haveria essa cerimônia que a gente transmitiu há pouco. Aliás, teve um momento em que Lord Chamberlain, que é o ex-chefe do M5, ele quebrou a varinha de serviço dele, a varinha de escritório, sinalizando justamente o fim do seu serviço à soberana como o mais alto funcionário da Casa Real, né? A gente viu esse momento. E depois disso haveria ainda uma flauta, um flautista real entoaria ali uma canção e depois a bênção. E ainda assim tinha uma cerimônia privada, apenas para os familiares, né? E são essas coisas que não estão sendo nesse momento transmitidas, é isso?
Exato. Depois que terminou essa cerimônia na Capela de São Jorge, em Windsor, para 800 pessoas, houve a quebra da vara do secretário privado, né, mais alto funcionário dos palácios, que fica muito próximo à rainha, e aí começa exatamente uma cerimônia privada, acho que é só para os membros sênior da família real, que eles chamam, né, que são os filhos, netos, irmãos, sobrinhos, aqueles que têm um grau de parentesco mais próximo com a rainha, também fechado aos demais chefes de Estado, na cidade de Windsor, ela que fica o castelo de Windsor, esse castelo também muito antigo e que relembra vários reis britânicos, a própria capela do século XV, no estilo gótico bastante clássico, e a gente vê que as joias reais, né, a coroa, a orbe e o cetro vão ser retornados pelo joalheiro real à Torre de Londres, onde fica exatamente exposto para o público. Essas joias só são retiradas em momentos especiais, em cerimônias de abertura do parlamento, algum tipo de casamento real ou eventos mais fechados da família real. E agora a gente vê que começa uma nova era aqui, tanto no governo legislativo, na chefia de governo, quanto na chefia de Estado. A gente vê que a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, terá grandes desafios para conseguir fazer o país voltar aos eixos, diminuir a inflação, recuperar a economia, ao mesmo tempo que o rei Charles III terá um legado da sua mãe para representar e o desafio de se manter na mesma posição de alta estima que a monarquia teve aqui no Reino Unido durante o reinado de Elizabeth II, mantendo principalmente o Reino Unido, evitando com que ideias separatistas dentro da Escócia, dentro de Gales e também unionistas dentro da Irlanda, né, para se juntar eventualmente com a Irlanda, República da Irlanda, no futuro, não possam acontecer, pelo menos não em seu reinado, que significaria uma grande perda, uma grande vergonha. Então, ele cometeu algumas gafes durante esses primeiros dias, mas a gente só vai saber ao certo como será o tom dado pelo seu reinado agora que acabaram as cerimônias de despedida. Oficialmente, não se fala mais de Elizabeth II, ou pelo menos não se homenageia mais em público essa monarca, e começa-se o novo reinado de Charles III, esse que a partir de agora será também o mais velho monarca a assumir, né, com 73 anos. A gente viu imagens, Luca, permanece conosco, porque a gente viu exatamente as imagens ali do Lord Chamberlain, ele fazendo quebrando a sua varinha do escritório, sinalizando justamente o final do seu serviço à soberana. Olha, vale só dizer, a rainha é soberana, nós estamos falando de uma monarquia constitucional, né? Quando você vê a expressão no cinema, sobretudo os filmes do 007, a serviço de Sua Majestade, é porque tudo está a serviço de Sua Majestade. O Exército é chamado de Royal Army, a Força Aérea é chamada de Royal Air Force, ou Royal Navy, no caso da Marinha Britânica, aliás, histórica, né? Mas, enfim, nós estamos falando de tudo que é relacionado à rainha, e daí esse cerimonial que nós vimos há pouco. Ô, Luca, por gentileza, só para a gente estava falando sobre esses aspectos econômicos, até para eu levar esse assunto aqui para os nossos convidados também. Você acredita, pelo que você tem acompanhado nesses dias, é claro que há uma certa interrupção em discussões mais quentes do ponto de vista político e econômico, mas amanhã é um dia, podemos chamar de um dia comum no Reino Unido. E o dia, agora a gente está vendo essa imagem, né? A imagem da quebra dessa varinha, isso aqui é uma imagem recuperada, foi bem mais cedo nessa cerimônia lá na Capela de São Jorge, na verdade com dimensões de catedral, né? Em Windsor. Mas vamos lá, diante do que a gente está vendo, amanhã vai ser um dia comum, todos esses desafios serão colocados à prova, por mais, obviamente, o funeral termina hoje, né? Termina depois de 11 dias, com tudo muito calculado, milimetricamente programado, enfim, e foi realmente, do ponto de vista de imagens, o que a gente viu, seja respeito a tradições, aos ritos, rituais, enfim, a protocolos, tudo isso, aliás, com testemunhas internacionais, não somente pela televisão, com chefes de Estado, representantes de famílias reais europeias. Mas amanhã é um dia normal, e amanhã a conta de luz chega no Reino Unido, ou seja, a conta da energia, a preocupação com o inverno, obviamente, é grande. A Liz Truss, há pouco a gente ouvi aqui o coronel Gerson Gomes fazendo menção a ela já dizer que ela quer uma parceria com os Estados Unidos e a Austrália, e será que ela consultou a Escócia sobre isso? Será que ela consultou o País de Gales ou mesmo a Irlanda do Norte? Será que ela consultou outras pessoas sobre isso? E também o professor Marcelo Suano fez menção ao próprio rei Charles III,
que já passou, por exemplo, a condição de príncipe de Gales ao filho, ao príncipe William, mas também não teria feito uma consulta ao povo galês, ou seja, tudo isso gera uma série de problemas diplomáticos com uma realidade socioeconômica duríssima de resolver. O Brexit ainda tem dores e fraturas dentro do Reino Unido. Como é que isso está sendo analisado? Como é que isso vai ser tratado a partir de amanhã, Luca? Porque a gente vai ver aquele parlamento extremamente aquecido, não é? Pois é, exatamente. A gente vê que a euforia ou a tristeza causada por um evento dessa magnitude, também pela perda da mais longeva monarca, amanhã não estará mais nas manchetes. Talvez algumas repercussões deste momento, mas ao longo dessa semana a conta chega, as pessoas têm que voltar ao trabalho, não há mais esse momento de comoção nacional e os problemas econômicos serão tratados como prioridade. Realmente não será um momento fácil. Alguns relatórios por parte do Banco Mundial e também do próprio cálculo do governo mostram que a conta de luz dos britânicos em 2021, que era em média de 1.900 pounds por ano, ultrapassará os 4.000 pounds por ano em 2022, 2023. Portanto, pode aí ter um acréscimo de mais de 100%. A gente vê mais que o dobro daquilo que eles têm pagado no último ano. Isso vai causar uma dificuldade muito maior para as classes médias e pobres, que sofrem historicamente muito mais com a inflação. Eu acredito que essa estratégia de se alinhar com os Estados Unidos, com a Austrália, o Canadá, que são parceiros históricos, também são anglófonos, que falam o inglês, de certa forma pode ser interessante do ponto de vista militar, mas do ponto de vista econômico e estratégico, até a distância geográfica é algo que complica um pouco a situação dos britânicos e, como você disse, deixa insatisfeito parcelas da população que são importantes, como os escoceses, que em sua maioria votaram pela permanência na União Europeia. É uma população de quase 6 milhões de pessoas em um país de 60 milhões, mas economicamente são muito importantes. As jazidas de petróleo e gás no norte da Escócia, que contribuem bastante para a economia britânica. E a gente sabe da própria questão histórica relacionada ao separatismo escocês, da dominação inglesa, as guerras entre os escoceses e ingleses, entre os celtas e os anglo-saxões. Então, isso pode voltar novamente à discussão pública com um monarca menos popular e com uma economia em declínio. Muito será cobrado da primeira-ministra logo nesse primeiro mês, porque ela, durante sua campanha, disse em políticas ousadas, disse que o seu gabinete fará aquilo que for necessário para reduzir impostos e devolver o poder de compra aos britânicos. Muito dessas falas foram ofuscadas exatamente pela morte da Rainha Elizabeth II, mas agora não tem o porquê ela não ser cobrada e já começar desde amanhã a trabalhar duro para tentar recuperar a estima dos britânicos que andam cabisbaixos por diversos fatores e também melhorar a economia desse país que já foi grande, já foi uma das maiores do mundo e hoje tem sofrido bastante com a alta dos preços, principalmente. Eu pude ver isso aqui e sentir na pele que realmente as coisas aumentaram mesmo o seu valor. Luca, rapidamente, a conta de energia, a gente fala de luz porque, obviamente, aquecimento não é uma coisa comum nas casas brasileiras, mas isso é extremamente importante em países frios e é muito importante na Inglaterra como um todo, no Reino Unido. Mas você falou, vai sair de 1.900 libras por ano em média para quanto? 4.000 libras, é isso? Por ano? Cerca de 3.800 a 4.200 libras por ano, em alguns cálculos que a própria BBC fez, isso por família. Então você imagina, traduzindo para o nosso real, é praticamente um custo de R$12.000 por ano que uma família gastava por energia, gás, eletricidade em geral, em um ano, e agora irá para mais de R$25.000, ou seja, mais do que o dobro por conta desses acréscimos constantes que aconteceram no ano de 2022.